Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Nesse dia, né, 1º de março de 2021, graças a Deus, né, por tudo que Ele tem nos dado, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos. E pedimos a Ele que Ele nos livre do mal e dos espíritos malignos e nos livre de nós mesmos, né? Também a violência do mundo e os acidentes, os perigos, as enfermidades, né? Essa Covid que está aí, né, no mundo todo, essa pandemia, que Ele nos livre dessas malezas, né? E amém, né? Pois é, irmão, vamos continuar aí com a nossa pequena meditação diária, né? Estamos aí no capítulo 22 de Atos, né? E estávamos vendo aqui o discurso de Paulo em sua defesa junto aos judeus, né? E ele então estava contando para eles aí, né? De novo, mais uma vez, o que aconteceu com ele para que ele se tornasse, né? Um membro da igreja e estivesse fazendo o que ele estava fazendo, né? Ensinando e pregando a graça, né? O Novo Testamento para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus, e dando testemunho que aquele homem que tinha sido morto, né, era o Messias prometido, era o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Então ele estava falando lá, né? Falou, né, que encontrou com o Senhor Jesus em Damasco, ele era perseguidor da igreja também, e tal, né? E aqui no versículo 20 do 22, ele continua aqui falando, falou que, ó, quando o sangue de Estevão, né, sua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava os vestidos que o matavam. E disse-me, vai porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Né? Então ele estava se justificando, explicando a eles o porquê que ele tinha mudado a opinião dele. Né? Estava explicando que houve uma conversão na minha vida. Né? Eu me converti, rapaz, houve uma conversão. Eu não sou mais aquele Paulo, sou outro. Né? Eu era o Paulo do Velho Testamento, agora eu sou do Novo Testamento, porque o Senhor Jesus me confirmou. Aí no 22, o que aconteceu? Ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Olha, clamando eles, arrojando de si os vestidos e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Quando estavam atando com correia, disse Paulo centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Então Paulo soube se defender ali para não levar ali aquelas chicotadas, né? E aí o que aconteceu? No versículo 30 nós vamos ler o quê? Que Paulo foi para o Sinédrio, né? Aí, ó, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. Trazendo Paulo, o apresentou diante deles, né? O tribuno lá mandou chamar, né? O Sinédrio, né? Conselho, né? Pondo Paulo, aí no capítulo 23, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse o quê?
Varões e irmãs, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Eis que ali estavam, disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo diz, não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mais ao príncipe do teu povo. Então Paulo, sabendo disso, né, sabendo que uma parte era saduceus e a outra era fariseus, ele clamou o conselho e disse o quê? Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, havendo dito isso, né, entre os fariseus e saduceus, o que aconteceu? Houve uma grande dissensão entre eles. E houve uma divisão, né? E assim foi, né? E aí no verso 9 ele vai dizer o que? Originou-se um grande clamor, levantando-se escriba da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito lhe falou, não resistamos a Deus. Bom, então Paulo está aí preso, né? Sendo julgados aí pela soldadesca e pelos judeus, né? Mas aí o que aconteceu? Na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse. Bom, então o Senhor Jesus apareceu a ele para consolá-lo, né? E para dar força a ele, né? Disse o quê? Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então vejamos aí, né, irmãos, que o Senhor Jesus, né, estava ali providenciando para que Paulo fosse enviado a Roma, né? Não pela igreja, mas agora pelos judeus, né? E pela soldadesca romana. Olha aí, que providência, né, irmãos? Não, agora eu não vou mandar Paulo para lá, né? Através da igreja, não. Agora quem vai mandar isso para lá vai ser os judeus e a soldadesca romana, né? Então ele, né, precisava de força, de fortaleza. Assim importa que testifique também em Roma. E aí nós vemos aí que houve uma conspiração dos judeus contra Paulo e ele foi mandado para Cesareia para que as pessoas não o matassem conforme queriam, né? Quer dizer, fizeram lá uma combinação para matá-lo durante lá, né, uma audiência dele. Aí o filho da irmã de Paulo, né, ouviu acerca dessa cilada, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo, né? Aí o Paulo avisou lá a soldadesca e não deixaram que eles praticassem o seu crime de matá-lo, né? E aí nós vemos aqui que ele foi levado, né? E chamando os 2 centuriões, disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalo, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Levaram Paulo para Cesareia, né? Aí o levaram ao Félix, né? Escreveu uma carta que continha isto. Cláudio Lísias a Félix,
potentíssimo presidente, saúde. E aí esse homem foi preso pelos judeus, né, e tal, então encaminhou o Paulo oficialmente, né, para o Félix, para que ele pudesse guardar aquele homem, que ele também era romano, né, certo? Aí no capítulo 24 nós vemos aqui que Paulo foi perante o tribunal do governador Félix. Era um governador lá, né? O Félix. Então aqui na carta, interessante aqui no versículo 29 do capítulo 23, que ele diz assim, ó: e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passar bem, né? Então levaram lá o Paulo para Cesareia e ele agora ficou sob a guarda do Félix, né? Que era lá um governador, um presidente. Vamos parar por aqui hoje. Amém, né? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.